Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 8 de abril, quinta-feira, nós estamos diretamente aqui do nosso lar para juntos adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor e refletirmos um pouco na palavra de Deus. Eu quero convidar você para que juntamente estejamos cultuando ao nosso Deus, juntamente nós estejamos louvando a Deus, bendizendo ao nome santo e precioso de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre vencer o desânimo. Eu não sei se as circunstâncias da vida têm levado você a estar desanimado, estar perdendo as forças, perdendo o ânimo em relação à luta e o trabalho e à vida. Mas hoje, nesta noite, eu quero refletir juntamente com você sobre como nós podemos vencer esse mal que todos nós somos sujeitos a ser atingidos por esse mal. Nesse momento vamos adorar ao Senhor e nos elevar uma palavra de oração. Adorar a Deus através da nossa oração. Eu quero convidar você para que juntos estejamos orando ao Senhor nesse momento. Vou convidar aqui a Tereza para estar elevando a palavra de oração. Santo Deus, eterno Pai, santo seja teu nome, Deus, para todo sempre, Deus, toda honra, toda glória, paz e gerada a ti. Ó Deus, nesta noite queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos, ó Deus, aqui, ó Deus, amigos, para te exaltar, para glorificar o teu nome. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Abençoa cada vida, ó Deus, que também estará, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Cai de encontro, ó Pai, fazendo, Deus, as mudanças, ó Pai, necessárias, ó Deus, nos fortalece, ó Pai, nos fortifica cada dia, ó Deus, nos livra, Senhor, de todo o mal. É isso que nós te agradecemos, ó Pai, esta noite, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, e se você tiver desejo que nós estejamos louvando a Deus com alguma música específica, algum hino específico, você pode mandar uma mensagem, e nós vamos assim lhe atender. Se não nessa reunião, podemos também atender na próxima reunião. Então, se você também tiver algum pedido de oração, você pode também mandar a mensagem, que no final nós estaremos orando assim pelo seu pedido de oração. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vamos cantar Vou Seguir os Passos de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente até mesmo chorando, ele canta porque
leve passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Se cair ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por enquanto. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus. Nós podemos descansar nos braços de Jesus. Vamos louvar com um cântico nesse momento, a pedido da irmã Michele. O meu louvor é fruto. Essa música é do Azar Pova. É a música do tempo da Michele, né? Yes. E do teu Espírito que habita em mim.
por Jesus. O louvor em que nós apresentamos a Deus é fruto do nosso amor por Ele. É a nossa declaração que o amamos. Hoje nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre vencer o desânimo. Todos nós passamos por momentos de desânimo, né? Nós começamos a olhar muito para as circunstâncias que estão à nossa volta. A tendência do nosso coração muitas vezes é ficar desanimado. Principalmente agora, no momento em que nós estamos vivendo, né, nessa pandemia, você começa a ver os noticiários, começa a ver pessoas que você ama, pessoas que você conhece, pessoas perto, pessoas longe, enfrentando morte, enfrentando doença, enfrentando desemprego, enfrentando dificuldades. Tudo isso começa a trazer tristeza ao seu coração. E a ponto de que a gente começa a ver as ações que são direcionadas dentro da nossa sociedade, por aqueles que nós elegemos, e a gente vai começando a perder a esperança, perder a expectativa em relação de dias melhores, das coisas acontecerem, desenvolverem, melhorarem assim a nossa volta. E muitas vezes somos levados a ficar desanimados. 2 Coríntios 4, 8, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O interessante é que a palavra de Deus ela é muito real. Ela é muito real. Embora que muitas pessoas elas comecem a aderir e se apegar à própria palavra de maneira subjetiva, de maneira quase folclórica em si, mas a palavra de Deus, quando ela é falada segundo a verdade que ela é muito real. Porque a palavra diz: nós somos atribulados. Em nenhum momento Deus ele faz um chamado para mim, para você: venha me seguir que agora seus problemas vão acabar. Se você servir a Deus, se você entregar a sua vida a Deus, então você não vai ter angústia, você não vai ter perseguição, você não vai ter dificuldades nenhuma, né? Todos os seus problemas vão ser resolvidos, você não vai sofrer. Em nenhum momento a palavra de Deus ela traz esse tipo de expectativa para nós. Pelo contrário, o texto diz assim: nós somos atribulados, só que a grande questão é em que nós não somos angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Porque na vida, as circunstâncias da vida, elas geram muitas vezes dores. E a gente precisa estar atento, a gente precisa estar sóbrio em relação aos problemas e às dificuldades da vida. Não adianta você estar esperando que tudo aconteça mil maravilhas. A vida é uma caixa de surpresa. A caixa de surpresa, você está aqui bem, maravilhoso e tudo, e de repente acontece alguma coisa, de repente você recebe um diagnóstico, de repente acontece alguma coisa que é inesperado e que pode tirar sua paz e pode gerar muitos desânimos. Só que o desânimo ele acontece na nossa vida à medida em que nós nos deixamos ser levados. E quando o nosso olhar está direcionado apenas às circunstâncias que estão à nossa volta. E não olhamos exatamente para as possibilidades de Deus. Muitas vezes nós nos acomodamos às circunstâncias. Nós não reagimos diante daquilo que nos acontece. Muitas vezes nós aceitamos exatamente a dificuldade, o problema. Nós aceitamos as circunstâncias.
nós não agimos mediante a fé. Não tomamos muitas vezes decisões firmes diante de Deus, de mudança de atitude muitas vezes da nossa parte. Jesus disse que no mundo nós temos aflições, no mundo nós vamos ter aflições. Ele diz, olha, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam ter bom ânimo, porque o desânimo vai vir, as tribulações, as dificuldades vão vir. Então, o que é o desânimo? O desânimo é esse estado emocional em que muitas vezes nós adentramos e perdemos o vigor, perdemos a disposição, não temos disposição para realizar as coisas. E muitas vezes não é até um desapreço em relação à vida. Você começa até, perde o gosto da vida, perde o gosto de viver, perde o gosto de realização, muitas vezes se deixa ser prostrado diante das situações em que acontece. Muitas vezes deixamos ser abatidos, deixamos o tédio tomar de conta, a amargura, e por incrível que pareça, a preguiça também. A pessoa começa a se entregar à própria preguiça, né? Perde o ânimo, né, para trabalhar, perde o ânimo para a vida e se entrega completamente, né? Se entrega completamente à preguiça, né? Com certeza você, eu, nós já passamos por um momento de desânimo. O que é que a gente precisa nós fazermos para vencermos, na verdade, o desânimo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que, na realidade, nós estamos sendo atingidos pelo desânimo. Quando você começa a viver aquela sensação, né, de tédio constante, né, de apatia, né, preguiça, né? Ou quando você começa a olhar para a sua vida e começa a olhar e ver a sua vida começa a se tornar infrutífera, né? Tanto no seu trabalho como espiritualmente. Você começa a olhar e ver que, a sua vida não está dando resultado. E nós fomos criados para dar resultado. A nossa vida nós fomos criados por Deus. E tudo isso ele começa a gerar a você ter uma vida infrutífera. Isso vai atingindo o seu cotidiano, né? Afetando a sua vida no seu cotidiano. E esses níveis emocionais, muitas vezes que nós somos sendo levados pelo desânimo, que é consequência muitas vezes até de um esgotamento, né? De uma ansiedade, que gera também tristeza, que pode gerar até depressão. E pode ser também, o desânimo também pode ser também um problema orgânico. O desânimo também pode ser um problema orgânico. Só que isso você precisa reconhecer. Né? Às vezes, uma alteração hormonal ou uma falta, né, de vitamina, né, alguma coisa relacionada ao seu corpo. Isso você precisa exatamente buscar exatamente ajuda a uma pessoa, um especialista, um médico, né? Você precisa fazer uma consulta, fazer um check-up, né? Porque de repente aquele desânimo ele pode ser algo físico, né? Do seu próprio físico, né? Não ser algo assim emocional, nem de parte espiritual. Né? Tudo isso você precisa analisar, só que você precisa reconhecer, você tem que ver, você vê o problema, está enfrentando o problema, você sente esse problema, e você precisa buscar exatamente reconhecer que tem esse problema.
e fazer uma avaliação, né? Uma avaliação, porque todos os nossos problemas, quer dizer, o problema não é o desânimo. Desânimo é apenas uma consequência de um problema que está nos atingindo. E para isso a gente precisa fazer uma avaliação mais profunda. Ninguém trata febre, ninguém trata, né? Sempre eu tenho dito muito isso ultimamente, ninguém trata uma dor na barriga, uma dor que você está sentindo, né? Uma febre que está lhe atingindo. Porque a febre, a dor, né? Ela é consequência, ele é apenas um aviso que tem alguma coisa errada. E você precisa exatamente buscar exatamente onde é a raiz do problema, para você tratar exatamente o problema. Aquilo que está causando exatamente. Porque se você desconhece a raiz e fica, não, estou desanimado, ou ver assistir um videozinho aqui de autoestima, de alguma coisa desse tipo, para ver se bota eu para cima, né? Ou ver aqui uma. E às vezes o problema não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Está aqui uma piada aqui para me achar graça aqui, para me ver se eu melhoro de alguma forma, esse meu desânimo. E normalmente a raiz desses problemas em que causa o desânimo, ela pode ser problemas de ordem financeira, a pessoa que está passando, né, alguma dificuldade, ou mesmo seu trabalho não está dando para atingir os seus objetivos e tal, né? Não dá para cobrir as suas despesas e tal, uma questão administrativa, né? De ordem financeira, né? Esse pode ser uma raiz, né? Como pode ser também uma raiz familiar ou relacionamentos, né? Com outras pessoas, em que essa decepção, esse desencontro, esse problema, esse atrito que aconteceu, que esteja causando ou de ordem profissional, né, também, você não tem atingido exatamente a qualidade, o desenvolvimento em que necessita, né, para você desempenhar exatamente a sua função. Porque o nosso trabalho, ele também precisamos ter também uma satisfação dentro do nosso trabalho. A nossa satisfação não é apenas o seu salário no final do mês. Eu trabalhei e ganhei aqui o meu salário. Mas a satisfação de você estar servindo, se você está realizando algo, você está, trazendo uma contribuição para a vida, para a sociedade, para a vida de outras pessoas. Ninguém quer, não adianta você ganhar bem quando você é desmoralizado, quando você é exposto, né, ao ridículo, né? Não adianta você ganhar bem e você está sob pressão, você está sendo desconsiderado, você está sendo rejeitado, então isso não gera nenhum tipo, e isso gera desânimo, né? Ou mesmo a questão de doença, né? Que pode também ser a raiz, né, do desânimo, né? A pessoa que está cometido, né, de uma enfermidade, né? Então está tendencioso exatamente a ficar desanimado. O próprio sedentarismo, o próprio estresse, né, do movimento, das coisas, do que acontece, as pressões do dia a dia. E interessante que tudo isso, a gente diz, não, isso aí a pessoa está desanimada, só que isso não afeta apenas o seu corpo, afeta também o seu espírito. Você pensa que não, né? Às vezes a gente pensa, não, isso aqui é uma questão material, só que nós não somos corpo, né? Só corpo ou só espírito, né? Nós somos completos, né? Não dá para você separar, né? Isso aqui é o corpo, isso aqui é o espírito, né? O corpo para cá, o espírito para lá. Então tudo, na realidade, que nos atinge e causa desânimo em nós, atinge a nossa vida por completo. Às vezes até um mau hábito, né, de alimentação, né, pessoa que não come bem e tal, né, pode causar também problemas, né, no seu ânimo. Né?
demais, está lá com o barril, está mata só. Né? O excesso de trabalho também, né? O excesso de trabalho, a pessoa trabalha demais, sob pressão e tudo, e não tem horário para descanso e tal. Né? E a falta também de descanso, né? A falta de descanso também. Trabalho também. Trabalho também. A falta de trabalho. Ou não ter o trabalho, né? Então a gente precisa, na verdade, identificar. Né? E eu quero com você nessa noite, eu quero que nós venhamos identificar algumas coisas para que a gente possa tratar. A palavra de Deus, ela traz a palavra de Deus traz orientações, a palavra de Deus traz exatamente, Jesus disse o seguinte, em que pela palavra nós somos limpos. A palavra traz uma limpeza na nossa vida. Se você quer ser limpo, né, se você, né, quer tirar tudo aquilo de ruim, né, está dentro de você, né, tudo aquilo de ruim que está dentro de você, você precisa, né, observar o que é a palavra de Deus. E que quando nós queremos vencer o desânimo, a gente precisa fazer uso da palavra de Deus. Um dos pontos em que causa desânimo, muitas vezes você é levado a ficar desanimado por falta de motivação. Aí eu lhe pergunto, qual é que deve ser a sua motivação? Falta de motivação é quando a pessoa diz, para que eu vou trabalhar? Vou trabalhar para quê? Né? Para que eu vou fazer isso para quê? Né? O futuro é a morte, e tal, e tal, e tal. Só que a Bíblia já nos diz em que tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus. A motivação, o que nos motiva a se levantar, a fazer algo, a trabalhar, sabe, a realizar coisas. O que nos motiva a isso é da glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, fazendo tudo para a glória de Deus. Lá em Colossenses 3, 23, 24, ele diz assim, que o que a gente deve fazer de todo o nosso coração, como ao Senhor e não a homens. O meu trabalho, o meu esforço, a minha vida, né, tudo aquilo que eu realizo, eu devo fazer para a glória de Deus. Devo fazer de todo o meu coração. Outro motivo que leva a pessoa ao desânimo são problemas de ordem financeira, como nós já citamos. Evidentemente que a gente precisa ser sábio em nossa administração, né? E a Bíblia tem muitos princípios para isso, nos mostra muitos princípios para isso com relação à sabedoria, em relação às nossas finanças. Mas é bem verdade que a gente precisa ser um bom administrador, mas acima de todas as coisas, a gente precisa confiar em Deus, que Deus, ele é provedor das nossas vidas. Deus, ele nos sustenta, né? Lá em Filipenses 4,19, ele diz que ele supre todas as nossas necessidades. A gente precisa ter uma boa administração, a gente precisa ter muito cuidado, porque é claro que, né, não faz sentido algum, né, não faz sentido algum, muitas vezes a pessoa, né, Deus me abençoe e tudo, né, e ele pega o dinheiro que ele tem, ele gasta mais do que ele recebe, aí quer que, sabe, o cara é um mau administrador e, sabe, quer que, né, ele quer que Deus multiplique, né? Ele não coloca diante de Deus para que Deus multiplique. Ele faz o negócio. Ele não obedece a Deus. Ele faz do jeito dele. Aí depois que ele bagunça tudo, aí quer que Deus ele faça alguma coisa. E normalmente esses processos são processos lentos, né? Mas uma coisa a gente precisa ter em mente, a gente precisa da bênção de Deus. A gente precisa confiar em Deus, porque o nosso Deus, ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Ele, sabe, ele é provedor. Ele é provedor nas nossas vidas. Outro fator que leva muitas pessoas ao desânimo é a falta de descanso. E existe um princípio bíblico para o descanso. Lá em Êxodo 34, versículo 2, ele fala que no sétimo dia, né, a gente deve descansar.
Então, é um princípio bíblico, né? Deus criou, né? É um princípio bíblico. Deus criou 6 dias, o 7 descansou. Lá em Gênesis, fala exatamente sobre isso. Então, às vezes, o desânimo é causado exatamente pela falta de descanso. A pessoa não observa o princípio do descanso. O desânimo também pode ser causado também pela falta de fé. Né? Em Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, eu queria ter fé, sabe? Eu me sinto, sabe, tão distante, eu não sinto ânimo para buscar a Deus e tal, né? Sabe, não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade, sabe, de participar, não tenho vontade de se ler, se meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus ela não ocupa um lugar de destaque na nossa vida, com certeza, né, essa fé não vai ser gerada em nós. Porque é isso que diz, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. O que você anda ouvindo? O que tem chamado a sua atenção? O que é que tem atraído o seu coração? Então, por aí você tira. Então, o desânimo também ele vem pela questão da preguiça. Né? A Bíblia adverte muito sobre o mal da preguiça. Todos nós somos tendenciosos à preguiça. Né? Eu costumo dizer, rapaz, a questão é que eu tenho muita preguiça. O que é que eu faço para combater a preguiça? Eu vou trabalhar. Né? Então, assim, estou com preguiça, pronto, eu vou combater essa preguiça, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, vou ter alguma atitude. Né? Jamais eu quero ficar exatamente, se eu estou com preguiça, eu vou dar lugar para ela. Né? Aí Provérbios vai ter com uma formiga, ó preguiçoso. É descanso, né? Vai ter com uma formiga. Tem um descanso, né? Mas tem tempo para tudo, né? O problema é que a pessoa descansando direto, 24 horas descansando, né? 24 horas, não para, né? 7 dias na semana, né? É muito descanso, né? Abaixo de um dia na semana, né? Para descansar. O resto você pode trabalhar, arrochar um nó, né? Que não tem problema nenhum. Ser ativo, né? Ser ativo, dar produção, mostrar, né, resultado com a sua vida. Muitas pessoas são desanimadas, né, pela questão da insegurança. Né? Começa a olhar, né, para tudo que acontece, né? Tanto a injustiça, o roubo, sabe, a maldade, né, dos homens, né? E isso, né, as pessoas começam a ficar desanimadas pela questão da insegurança. Lá, na verdade, a gente precisa confiar em Deus, né? Porque lá em Naum 1,7, ele diz que o Senhor ele é bom, né? Ele é uma fortaleza no dia. Né? O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra. Né? Nós precisamos confiar em Deus. Outra coisa que nos traz também desânimo, né, que pode gerar o desânimo na sua vida, é com relação à pouca produtividade. E muitas vezes a gente precisa deixar um pouco a inatividade, né, e ser proativo em relação a tudo aquilo que está em nossas mãos para fazer. Né? Lá em Eclesiastes 9, 10, ele diz que tudo que vier às mãos para fazer, façam. Tudo que vier às mãos para fazer, façam. Pessoas que ficam esperando, né, que as coisas aconteçam para poder agir. Né? Você tem que ser proativo em relação as circunstâncias da vida, né? Das realizações.
Quantas pessoas elas ficam desanimadas, né, por questão de desperdiçar o tempo, né? Lá em Efésios 5,16 eles dizem que devemos aproveitar bem cada oportunidade. Então devemos aproveitar bem o tempo, né? De forma diligente, né? Aproveitar ao máximo, né? Porque a vida passa rapidamente. É uma batida de olho, né? As coisas acontecem. Nós não podemos deixar, né, a vida passar em nossa frente, né, e perder muitas vezes as oportunidades que nos aparecem. Muitas pessoas estão desanimadas por falta muitas vezes de oração e gratidão. Precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Porque parece que quando a gente começa a se envolver tanto em nossas atividades, na nossa vida, e a gente começa a se esquecer de algumas coisas. Começamos a colocar Deus de lado, colocar Deus em segundo plano, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Aí em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, 17, 18, ele fala que devemos orar sem cessar. E depois ele diz, em tudo vocês precisam dar graças a Deus. Em tudo dar graças a Deus. E orar sem cessar. Precisamos ter uma vida de oração. Então existem aqueles muitos problemas sentimentais também em que nos atinge, né? E interessante que esses desajustes sentimentais, emocionais, ele pode colocar em desequilíbrio em muitas outras áreas da nossa vida. Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso coração. Precisamos ter muito cuidado com o nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso, a gente precisa entregar, né, o nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções, a gente precisa entregar diante de Deus, para que Deus cuide das nossas emoções. Tem a questão também dos maus hábitos, né, quanto ao cuidado com o corpo, né? A gente precisa ter muito, se a gente quer vencer o desânimo, precisa estar muito atento exatamente aos sinais que o nosso corpo ele apresenta. E também, se na realidade, né, você não se enquadra nenhum desses pontos que eu acabei de falar aqui, com certeza você precisa buscar, né, um especialista, procurar um médico, né, para fazer alguns exames, check-up geral com você, para saber se é alguma causa, né, com relação ao... Você precisa considerar essa possibilidade, né, com relação exatamente a algum problema de saúde que esteja causando isso. Mas se nós queremos vencer o desânimo, precisa identificar, né, qual é o problema, mas a gente precisa encontrar exatamente a nossa identidade em Deus. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a nossa força ela não está direcionada em nós mesmos. Não é na autoajuda, não é, sabe? A nossa suficiência ela vem de Cristo Jesus. A nossa vida não pode estar baseada exatamente mediante as circunstâncias, levada mediante as circunstâncias, nem do nosso próprio coração, mas deve estar em Cristo Jesus. A gente precisa entender que em Deus nós temos uma identidade. E se você não encontra essa identidade em Deus, você não entende que você é um filho de Deus. Deus deu esse poder a você e a mim. Nós nos tornamos filhos de Deus. E nós somos amados por Deus. Deus, Ele nos ama. Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele nos ama. E Deus, Ele te deu a vida hoje. Foi para que você viva uma vida que vale a pena ser vivida.
A vida que Deus está te dando é uma vida que é para valer a pena. Você foi salvo por Cristo Jesus. Jesus, Ele te amou de tal maneira, Ele veio e morreu na cruz, para que você viva uma nova vida. E Deus, Ele tem uma nova vida para cada um de nós. E em Deus, nós temos a verdadeira alegria. Deus nos dá a verdadeira alegria. Então, a gente precisa deixar muitas vezes o passado. A gente tem que deixar, sabe, aquilo em que trouxe alguma mágoa, trouxe algum prejuízo, trouxe alguma dor, trouxe algum sofrimento, que são consequências da vida. Isso aí a gente precisa jogar para trás e viver exatamente a vida que Deus ele tem. Paulo ele diz: vocês precisam olhar para frente, para aquilo que está diante de vocês. Porque enquanto nós temos vida, Deus tem um propósito. Deus tem algo a realizar na sua vida, na minha vida. E é exatamente em busca desse propósito que a gente precisa viver. Aproveitando cada oportunidade, aproveitando o nosso tempo. Porque depois da morte não tem mais como te aproveitar nada. Tem que aproveitar nessa vida. Nós queremos vencer. Nós queremos vencer o desânimo. A gente precisa ter muito cuidado em relação à nossa mente, nosso corpo e o nosso coração. Para termos uma mente saudável, é preciso nós colocarmos a nossa mente em atividade. Primeira coisa, nós precisamos elaborar bons pensamentos. Tem que, lá em Colossenses 3:2, ele diz: olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Tudo começa dentro da nossa mente. Se você não policia exatamente a sua mente, da nossa mente é que surge exatamente todo tipo de coisa ruim. É da nossa mente também que procede exatamente as dádivas e as bênçãos de Deus. Tudo depende exatamente como você conduz exatamente a sua mente. Já viu aquele ditado? Mente desocupada, oficina do diabo. Então a gente precisa ocupar a nossa mente. E precisamos ocupar a nossa mente exatamente com a palavra de Deus, com aquilo que é de Deus. Então, se você quer ocupar a sua mente, estude mais. Estude mais. E precisa estar sempre disposto a aprender coisas novas, estar buscando coisas novas. Não ter assim, como, já sei, igual um cara que eu vi, não vou para BD não, que eu já sou formado, já participei de estudos de mais de BD. Todo dia tem coisa nova para a gente aprender, sabe? Todo dia, sabe? A gente tem que estar sempre disposto a estudar mais, a aprender mais. E colocar a nossa mente para funcionar. A gente precisa, não pode ser aquelas pessoas de Maria vai com as outras. O pessoal está dizendo isso, o pessoal está fazendo assim. A gente tem que tirar nossas próprias conclusões, a gente tem que fazer as nossas próprias análises, nossas próprias pesquisas, precisamos avaliar. A Bíblia diz examinar tudo, e reter o que é bom. A gente precisa ser, para ter uma pessoa ter discernimento das coisas, e hoje é muito imprescindível nós termos discernimento das coisas, é preciso a gente ter uma ponderação, a gente precisa ter uma análise, precisa, sabe, raciocinar, colocar a mente para funcionar. E se você quer manter a sua mente saudável, procure oferecer a Deus um culto racional. Não é aquela cultuar a Deus porque todo mundo está fazendo, todo mundo está agindo, porque todo mundo levantou a mão, eu vou levantar, porque todo mundo está em pé, todo mundo está sentado, todo mundo... Não é isso. Por que é que eu estou levantando a mão? Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou fechando os olhos? Então, a minha ação, o meu culto a Deus, ele precisa ter uma razão para isso. Qual é o sentido que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Em Romanos 12:1 fala sobre isso.
precisamos ter uma mente, né, renovada, né, por Deus. E esse mundo tem um padrão. E Deus também tem um padrão. E lá em Romanos ele fala exatamente a nossa necessidade que temos de renovar nosso entendimento, né? E não tomar a forma do mundo. Acho que sábado que vem nós vamos estar refletindo um pouco sobre isso, né? A gente vai falar sobre vencer o secularismo, né? A gente vai falar um pouco sobre esse ponto, né? De não se acomodar, né, aos padrões desse mundo. Então a gente precisa ter um cuidado, né? Cuidado também, se a gente quer vencer o desânimo, precisa ter cuidado também com o nosso corpo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Normalmente a pessoa desanimada, ela tende a descuidar com relação ao seu corpo. Então a questão da necessidade de você se alimentar bem, né? A má alimentação, ela interfere, né, diretamente, né, no nosso desempenho diário. A pessoa com fome, né, não dá certo. Uma pessoa também que come demasiadamente, né, também tem problemas, né, tem muitos problemas. Então, tudo na nossa vida precisa de um certo equilíbrio, né, um certo cuidado. Da mesma forma que precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar do nosso espírito também, né, ter esse equilíbrio, né, não ser demasiadamente, por isso que a Bíblia diz, não seja demasiadamente injusto, nem demasiadamente perverso. É necessário a pessoa ter um certo equilíbrio, né? Porque tanto o cuidado do nosso corpo, a gente pensa que não, mas também ele causa, né, problemas, um desequilíbrio, tanto físico como emocional, como espiritual. Então é muito necessário ter um corpo saudável, né? Então precisa ter questão de exercício físico, né, prática de esporte, né? Às vezes a pessoa é um pouco preguiçosa em relação a isso, mas até com relação a essa pandemia, né, já está mais do que comprovado que a pessoa que pratica, né, exercícios físicos, né, constantemente, diariamente, ela tem 8 vezes, se eu não me engano, eu acho que é esse mesmo resultado, 8 vezes, né, menos chance, né, de desenvolver alguma coisa mais grave do que a pessoa que é sedentária. Você vê que tudo, na verdade, influencia na nossa vida, né? Então, questão de cuidado, né, com relação ao nosso corpo, também cuidado excessivo com o trabalho, que a gente já falou um pouco sobre isso também. Esse desgaste, né, que acontece no trabalho, tanto físico, emocional, né, os estresses, as pressões, as cobranças, né, isso tudo vai gerar, né, a fadiga, a tensão, né, nas nossas relações sociais. Interessante também com relação a isso, que está dentro do cuidado do corpo, que é um problema que atinge exatamente as nossas relações, com relação ao uso do celular. O uso do celular, né? Esse uso frequente do celular, né? Notificações constantes, redes sociais. Então, tudo isso influencia também, não só no seu desempenho no trabalho, como também no seu desgaste. Hoje as pessoas elas estão muito interligadas, né? Isso causa um cansaço excessivo, né? E também uma baixa produtividade da pessoa. E isso exatamente a origem, né? Pelo esse excesso de distração, né? Você recebe mensagem e tal, você está aqui, nem conversa direito, uma mensagem, não sei o que, uma notícia, não sei o que, não sei o que. Isso você passa o dia inteiro, né? Nessa interação. Né? Nessa interação. Tanto isso prejudica o seu desempenho, né, dentro do seu trabalho, como as suas relações familiares, as suas relações dentro da própria sociedade, e o seu desgaste do seu corpo. Né? O desgaste do seu corpo. Isso aí já é comprovado também, né? Esse uso excessivo também, né, de informação, de interação, né, constante, diário, né? Tem pessoas em que não se separam do celular, né? Ele dorme, ele se acorda, ele come, e ali, né, com aquele, que tudo isso vai trazendo prejuízo para o seu próprio corpo.
seu próprio corpo. Então, é a grande necessidade da pessoa se cuidar, né? Cuidar do corpo, né? Cuidar, porque a nossa presença, né, no meio, né, das outras pessoas, elas precisam causar um certo impacto, né, no ambiente. Não um ambiente para pior, mas um ambiente para melhor, né, pela nossa descrição, simpatia, nosso ânimo, em relação às outras pessoas. Né. Isso impacta até com relação à nossa aparência, a forma que nós nos vestimos, a forma em que nós falamos, a forma em que nós interagimos nesses ambientes. Outra grande necessidade em relação ao nosso corpo é a necessidade que temos de ser pessoas ativas, de ser ativos. Não esperar reagir, né, diante as circunstâncias, mas a necessidade que temos de procurar estar disponível, né, de assumir tarefas difíceis, né, não ficar se escondendo, e estar disposto, né, a realizar algo, a estar disposto a fazer algo, a oferecer ajuda para aqueles que precisam, estar disposto a ajudar outras pessoas, né, ficar lá, né, passivamente. E isso também nos ajuda exatamente com relação até ao nosso próprio corpo, né? O cuidado com o nosso próprio corpo, né? A gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, precisamos também desenvolver emoções equilibradas, né? Ser pessoas de emoções equilibradas. A falta de equilíbrio, né, em nossas emoções, ela gera muito desânimo, muita tristeza em nossos relacionamentos. Então, muitas vezes, por não se policiar exatamente as nossas emoções, né, dentro dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, isso pode gerar aquele sentimento de apatia, de medo, de inveja, de ressentimento, né? E a gente precisa ter muito cuidado exatamente com essas nossas emoções. Nossas emoções dentro dos nossos relacionamentos, né, para ser pessoas equilibradas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que Deus é a nossa fonte de ânimo, né, e de contentamento. Né? Que em Deus é que nós encontramos exatamente a nossa força. Precisamos estar também, né, se queremos ser pessoas equilibradas emocionalmente, precisamos estar dispostos a ouvir e praticar a palavra. Não só ser pessoas ouvintes, mas também praticantes da palavra. E a necessidade também de nós nos envolvermos com outras pessoas, né? Não nos isolarmos. Porque a nossa vida, Deus nos chamou exatamente para nós interagirmos com outras pessoas. Ser igreja, exatamente. Jesus diz, aquele que tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. É porque a necessidade nós temos de estar interagindo com outras pessoas. Em Provérbios diz que todo tempo ama o amigo, né? Então nós temos falado muito nos últimos dias sobre esse cuidado que precisamos ter. A necessidade, né, do perdão, né, dentro dos nossos relacionamentos, embora que seja algo muito difícil, mas se nós queremos policiar exatamente as nossas emoções, precisamos estar muito dispostos a perdoar. E outro grande problema é a necessidade que nós temos de gerenciar a nossa ira. Né? Nós estamos já falando só especificamente sobre a ira, né? Em Efésios 4, 23, né? Quando ele diz, mirai-vos e não pequei, só sobre a vossa ira. Então, para que a gente mantenha exatamente esse equilíbrio emocional, precisamos, né, ter bastante cuidado, né, com a ira, né, e a insatisfação. Precisamos gerenciar bastante isso. Né? E uma das coisas muito importantes é buscar exatamente o propósito de Deus para a nossa vida.
quando nós acharmos o propósito de Deus na nossa vida, nós glorificarmos a Deus com esse propósito. Viver segundo o propósito, segundo a vontade de Deus. Então, como é imprescindível nós expulsarmos da nossa vida completamente toda falta de ânimo. Nós vamos colocar em nosso coração em que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Nós alicerçarmos exatamente essa palavra: Deus está no controle da minha vida. Deus está no comando da minha vida. E Deus, Ele cuida. E passamos a viver exatamente a vida de Cristo em nós. Porque a vida que Cristo trouxe para nós, a nova vida em que Jesus Ele trouxe para nós, essa vida é uma vida de confiança nele. Podemos estar alicerçados, confiantes que Deus está no controle da nossa vida. A nova vida, a vida abundante que nós encontramos em Cristo Jesus é uma vida de satisfação. Nós temos alegria, nós temos gozo, nós temos satisfação em servir a Deus. Porque a vida de Deus em nós é uma vida baseada no amor. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. E não existe nada mais profundo, não existe nada mais sereno, não existe algo maior do que o amor e você viver uma vida de amor. Então, quando vivemos baseado no amor de Deus, quando a nossa vida é exatamente alicerçada no amor de Deus, em amar a Deus, em amar o próximo, amar a si mesmo, com certeza não haverá espaço para o desânimo. Porque nós temos em Deus uma força em que nos impulsiona a nossa vida para viver uma vida de vitória. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que nós vivamos uma vida de vitória. Eu já quero agradecer, a todos os irmãos, que estiveram conosco, durante esse momento. Sei que é um pouco, não é tão fácil, esse sistema que não é assim online, virtual, é meio complicado, principalmente pela distração que existe, na própria rede social, você está assistindo um negócio e alguém manda uma mensagem, alguém mandou notificação, mandou não sei o quê, então a dispersação é muito grande. Vocês têm 6, 4 visualizações, mas o pessoal visualiza, depois sai, vai-se embora, por tudo. E você que esteve conosco, durante todo esse tempo, até agora, muito obrigado, pela sua companhia, muito obrigado, por estarmos juntos, Que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida. Quero agradecer a todos os irmãos da Igreja Batista, a pessoa do pastor Elmo Machado, os irmãos lá da congregação do Logradouro, a pessoa do Diácono Rosier, lá na Parada 1000, a pessoa do Diácono Kleber, todos os irmãos da Coab, do Quieto, que Deus em Cristo abençoe. Mandar um grande abraço também a todos os irmãos da congregação, a linha de Nilson Correia, que Deus abençoe assim a vida de cada um dos irmãos, a família do irmão Brito, da Roberta, da irmã Alice também, Alice Silva, Então, que Deus em Cristo abençoe assim, todos os irmãos, a minha mãe, também quero assim, desejar assim, que Deus abençoe assim, a sua vida maravilhosamente. Não sei mais se alguém teve assim, quer. A irmã Cléia também está lá, a irmã Lelina, a irmã Patrícia, a irmã Gracinha, de Fortaleza, a irmã Edila, a irmã Eliette, pastor, o Bruno, Jair Teixeira, a irmã Lucivalda, a irmã Ana Lúcia. Se a Ana Lúcia está, minha mãe também está, Beijo da minha mãe. A irmã Nicinha também está online. A Juliette, a Elinete, o Eliésio, Juca, a irmã Margarida, a irmã Rosier e a minha. Amém. Acho
Então, em Cristo Jesus, quero agradecer a todos, que todos tenham assim, uma boa noite, né? Na graça. Onde Didi pediu um louvor aqui pro próximo. Só louvor. Deus de promessas. Deus de promessa. Tem que ser pro próximo. Não, a gente ia cantar agora, né? Tipo o próximo, viu, meu Didi? Isso aí. Amém. Então, se tiver algum pedido de oração, você tiver um desejo de ter louvando a Deus com algum cântico, né, você pode mandar aí na mensagem que nós iremos estar orando, né? Estaremos também atendendo, assim, estar louvando a Deus assim, juntamente com os irmãos, aquele louvor que os irmãos desejam que nós estejamos louvando. Eu quero agradecer assim a todos. Nesse momento eu quero fazer uma oração, convido você a orar juntamente comigo. Querido Pai, amado Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, nessa noite, de estarmos aqui, louvando a Ti e falando da Tua palavra. Deus, vem com o Teu Espírito Santo, ó Pai, tratar corações, tratar vida. Abençoa cada lar, abençoa cada vida. Vem conceder, ó Pai, a saúde, vem conceder, ó Pai, esperança, vem conceder, ó Pai, salvação, vem conceder cura e libertação. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te rogo por fé e te agradeço, ó Pai, a Tua bênção sobre esta vida, sobre esta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, não dormiu? Rapaz, tu tá com tudo, viu? É quem?